Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento, o nosso podcast, a minha sala de visitas, onde eu recebo convidadas e convidados muito especiais. E hoje a nossa conversa promete, porque o casamento e comportamento só existe por conta delas, das nossas noivas. E hoje eu convidei duas noivas queridíssimas que marcaram muito a história do nosso escritório e convidarei outras para contar da experiência de ser noiva, né? Que é uma experiência muito intensa, muito maravilhosa. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Mari, Gabi, obrigada por terem aceito o convite. Obrigada pelo convite. Obrigada que honra estar aqui. Exatamente, foi a primeira palavra que eu falei pra ela. Que honra esse Que convite. honra. Diante de milhares de noivas que a Silvia fez, né? Estou me sentindo muito honrada de ter sido sua noiva, inclusive. Então, assim, quando a gente tá escolhendo as noivas, primeiro tem que querer, né? Porque é trazer histórias. E eu falo assim, gente, quais casamentos marcaram e por que marcaram? E é muito importante essa troca, porque quando a mulher vai se casar, é um universo completamente novo que ela entra, romantizado, idealizado, mas de um planejamento intenso e pesado, Super né? intenso. E se não tiver cabeça, as coisas desandam, né? Desandam. Então, é esse ponto que eu acho importante a gente trazer hoje para as noivas, para essas que estão na fase de planejamento. E para começar essa conversa, Mari, você foi uma noiva de pandemia, né? Eu fui uma noiva de pandemia. Eu passei por todos os desafios, além do desafio de ser noiva, né? Que já é um desafio absurdo, né? Ser uma noiva na pandemia me exigiu um esforço mental muito grande, porque a qualquer momento o casamento poderia ser cancelado, né? A gente não sabia o que estava acontecendo, né, Silvia? A gente começou a planejar o meu casamento ali em 2020, o casamento foi em 2021, e até, eu acho que algumas semanas antes, a gente não sabia o que ia acontecer. Se ia baixar um decreto que ia fechar tudo de novo, se... não, vai abrir tudo de novo, vai liberar máscara, a gente não sabia o que ia acontecer. Foi um universo muito novo para todo mundo, e eu acho que... Pra mim foi um desafio, mas eu acho que pra vocês também foi um desafio, né, Silvia? Pra todo mundo, porque eu lembro, Mari, do teu casamento que abriu. E daí todo mundo correu pro evento acontecer. Sim. Só que ao mesmo tempo que a gente teve esse movimento, toda a cidade também estava nesse movimento. Exatamente. Porque os casamentos precisavam acontecer. Era aquele momento. E Mari, você optou por casar num lugar ao ar livre, que é um sonho de muitas noivas em uma cidade que o clima muda a qualquer momento, e eu passei por isso, né? E você passou por isso. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência. E que conselho você daria para essa noiva que quer casar ao ar livre? Tá. Porque o teu mudou ao mesmo tempo. O meu mudou o tempo, a previsão do tempo durante a semana tava de sol. A gente fez simpatia, fez tudo que você possa imaginar, a gente fez pra aquele dia ser sol, né? Mas voltando um pouco da escolha do lugar, a gente sempre quis ter esse casamento ao ar livre pra ter esses dois momentos, do fora, dentro, aquelas fotos bonitas, sabe? Daquele ambiente externo, a luz do dia, o pôr do sol, né? Tudo isso foi uma expectativa, né? Mas a realidade foi completamente diferente, porque caiu o planeta no dia. Não é que nem choveu, caiu o mundo no dia. E foi chegando no momento da cerimônia e tava aquele chove não molha, de que para de chover, e daí o meu marido teve que decidir, tá, minha querida, e daí? Vai ser dentro ou vai ser fora? Essa é a primeira dica que eu dou. Se você vai escolher um lugar ao ar livre, tenha uma retaguarda. Tem que ter um plano B. Ou, de repente, de ter uma montagem de uma tenda lá fora, não sei. Eu acho que hoje tem soluções bem bonitas e bem legais, né, para os casamentos ao ar livre. Mas o lugar que eu escolhi, ele tinha um salão interno, né, pra fazer a cerimônia lá dentro. E a equipe da Silvia, eu não tava lá, né, porque eu tava me arrumando bem linda, né? Mas a equipe da Silvia, pelo que me falaram, arrumou tudo em, sei lá, questão de 2 minutos. Quando eles se olharam, quando viram, o salão já tava montado pra cerimônia, já tava tudo certo. Então, assim, essa é a minha dica que eu dou.
escolha um lugar, se você tem esse sonho, esse desejo de casar ao ar livre, escolha um lugar que tenha uma retaguarda ou tenha um plano B, porque... E emocionalmente, Mari, quando você... Porque foi muito... Eu tava nesse momento, né? A gente que puxou as coisas. E foi tão bonito, porque o André tava muito preocupado no dia. Os 2 noivos são Andrés, tá, gente? Só pra explicar, os 2 noivos são Andrés. Ele não queria... Ele queria tentar até o último minuto. Porque era meu sonho. Porque era o sonho bonitinho. dela. E assim, o engraçado foi a montagem, nós conseguimos antecipar, foram feitas no dia zero com sol. Com sol. Eu tenho os stories da montagem do casamento da Mari Lindo. com sol. A Lindo. gente montando com sol. E aquele tempo vira no dia. E daí a gente teve que lidar com o noivo, porque ele estava preocupado, porque tipo, ele queria. Ele, Silvia, vamos sentar. E todo mundo... Tem que mudar. A gente sabia que ia ter que mudar. Sim. Eu falei, deixa ele no tempo dele. Ele precisa viver isso. Ele decidiu muito em cima. Corre todo mundo e muda pra cerimônia. E o emocional, Mari? Porque assim, tem noivas que se frustram muito nessa mudança de ambiente. Como que foi pra você? Eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu sou muito ansiosa, muito nervosa com as coisas, né? Sofro de uma ansiedade muito grande, mas ao mesmo tempo eu sou muito otimista, né? Mas no dia, baixou uma paz em mim, que eu tinha certeza de que nada iria estragar o meu dia. Então, quando eu cheguei e vocês me falaram, vai ser lá dentro... Tá tudo bem, porque parece que baixou um espírito bom em mim e eu falei assim, É imagina, impressionante, isso acontece. impressionante, nada estraga aquele momento, porque você tá num dia de muita felicidade, pessoas reunidas, você tá casando eu casei com o amor da minha vida, então sabe aquela coisa assim que tá tudo bem, é só um detalhe. Isso não vai estragar o que vem pra frente, né? Então pra mim, assim, a minha expectativa frustrada, entre aspas, não mudou de nada, porque foi lindo lá dentro e depois parou de chover, a gente conseguiu fazer fotos maravilhosas lá fora. Maravilhosas lá fora, eu fiquei impressionada, assim, porque parece que foram 2 cenários, parece que aquele cenário foi construído só pra eu tirar foto. Então, assim, deu tudo certo no final das contas e sempre dá. Essa é uma coisa que eu falo pras noivas. Calma. As coisas dão certo. Se você tem uma produção, né, uma equipe boa por trás, qualquer crise que venha a surgir, ela vai ser solucionada e nada vai estragar aquele teu dia. E vem também da postura da noiva, né? Dela ir com esse temperamento de que se acontecer alguma coisa, é só um detalhe. Nada muda a beleza e o significado daquele dia. Nada isso vai que mudar. a Mari falou. No dia parece que entra uma paz em você. Você fica nervosa todo o planejamento. No dia Gente, eu entrou tava uma paz nelas, tá? Nossa, a Silvia, não sei como é que ela tava. Entrou uma paz nelas aí. A equipe dela devia Mas estar é ferrada no impressionante. dia, mas eu tava ótima. É impressionante. É uma paz de espírito que você fica no dia que se não der certo, não deu certo, tá tudo bem. E daí você chega e deu tudo mais do que certo. É impressionante. Se teve alguma crise no nosso casamento, Não sei. não sei. E agora a Gabi fez um outro caminho. A Gabi Sim. optou por um casamento na igreja, em um lugar fechado que foi no Graciosa. Como que foi essa escolha, Gabi? Então, diferente da Mari, eu não tenho psicológico, acho, pra aguentar Curitiba, assim. Não conseguiria ficar nessa. Então, eu sempre optei por casar em um lugar fechado, assim, mesmo à noite. Sempre quis casar à noite. Então, escolhi a igreja. A igreja era uma igreja que eu sempre gostei muito, achei muito bonita. Então, o planejamento dele em si foi justamente por eu gostar muito do salão onde eu casei. Eu achava ele lindo, e empoderado, lindo, enfim. Eu sempre falava pra você, Silvia, não quero tapete, não quero nada tampando o chão do salão que eu quero. Então, eu sempre fui uma noiva muito decidida no que eu queria. Coitada de você, às vezes você até sofria comigo, né? Fiquei 2 anos incomodando ela. Mas o meu casamento foi uma proposta justamente no que eu e a André, a gente sempre gostou. Casar à noite, casar na igreja. Era sempre um sonho meu, da minha família, da família dele também. Então, foi uma coisa, assim, super especial, eu queria ter um casamento tradicional, mas ao mesmo tempo que não fosse tradicional, que fosse a minha cara e a cara do André. Coisa que a gente gostava de planejar, a gente gostou do fornecedor, a gente amou você, o primeiro dia que a gente falou com você.
Então, era bem isso que eu tava querendo. Um casamento tradicional, mas ao mesmo tempo a minha cara. O meu jeitinho, o jeitinho do André. Porque a gente sabe que a noiva se preocupa muito mais com muitas coisas, né? Então, eu falava pro André, tem isso. Ele, tanto faz, Gabi. Vai, você que escolhe, tá tudo bem. Então, sempre foi uma coisa muito assim, eu não teria psicológico pra casar ao ar livre, isso eu sei de mim, assim, não conseguiria. Admiro muito quem faz. Eu não sei como é que eu fiz. Admiro muito. Esse é um ponto muito importante, porque não adianta ir para um casamento ao ar livre, aberto, com fatores que você não tem controle. Exatamente. Eu ia te deixar maluca. Você não tem, Exatamente. não tem como controle. E daí, às vezes, essa noiva se frustra, chora. Imagina, passamos um ano aí num planejamento para no dia você ter uma noiva frustrada, um casamento que demanda um investimento. Não, cada vez mais o investimento é alto. Sim, Exato. Para você ficar frustrada no dia, né? Então, essa consciência do tipo, do que eu dou conta. Foi bem isso. Que nem a Mari. A Mari falou, não, isso não muda. Se lá fora, lá dentro, não muda. Puxa, não dou conta. Esse autoconhecimento como noiva é muito importante, É né? muito importante. E é importante o que você falou. É a nossa cara, a gente gosta de... Você tem que fazer uma festa, não tem que se importar com que... não, os meus amigos gostam de tal coisa, a minha mãe gosta de tal coisa. Gente, o casamento é seu. 100%. Né? Se é a sua cara casar num salão tradicional, na igreja, com festa, badalação, que legal, que bom que é isso, né? Pra criticar vão ter 300. Óbvio. É sempre assim. Mas a festa é tua, no final das contas. A festa é tua. Vocês vieram de planejamentos longos, né? Hoje, dentro do cenário do mercado, de planejamentos longos. A Mari, por conta da pandemia, né? Que acabou. E a Gabi, por estrutura mesmo de evento, foram planejamentos mais longos. Qual que é o olhar de vocês sobre o tempo de planejamento de um casamento? Vocês fariam diferente, encurtariam ou aumentariam esse prazo? Conta pra gente um pouquinho disso, que esse é um ponto muito importante. Então, até, Mari, tenho amigas que estão noivando agora. Várias amigas minhas estão noivando. Então, eu sempre falo pra elas, gente, o meu tempo foi ótimo. Eu realmente acho, enfim, pra mim, não consigo planejar um casamento com menos de um ano. Na minha cabeça, isso é... Concordo. Porque, assim, é muita coisa pra pensar, é muita coisa pra decidir. A gente tem, querendo ou não, que tomar muita decisão o tempo inteiro ali. Então, e querendo ou não, assim, eu sempre fui no sentido, eu quero... fulano de tal, eu quero fulano de tal. Então, assim, pra eu conseguir a minha data e que a pessoa tenha essa minha data, eu também tinha que ter uma data um pouco mais pra frente. Então, assim, a gente começou a planejar o casamento 2 anos atrás, 2 anos antes da data, enfim, que a gente escolheu. Então, eu acho, assim, inviável planejar com menos de um ano. Eu, Gabriela, não conseguiria de jeito nenhum, porque é muita coisa pra decidir, sem ter o trabalho, você tem outras coisas pra fazer também. Então, assim, a gente tem que decidir casamento, fazer reunião com o fornecedor, fazer reunião com você, fazer reunião com os pais pra mostrar, enfim, é muita coisa. Então, assim... Eu, nos meus 2 anos, fiquei super feliz. Eu acho que deu super certo. Acho que mais é completamente inviável também, porque daí é muito tempo. Tem fornecedor também que nem consegue conversar, porque daí é muito tempo pra data. Mas, assim, 1 ano e meio, menos de um ano, pra mim, acho que é loucura. Eu não conseguiria planejar, assim. Até porque eu acho que é muita coisa pra você pensar, muita coisa pra você decidir, enfim. E assim, se você ainda consegue, tem a oportunidade, né? Tem muitas noivas que têm a oportunidade de parar e se dedicar só àquilo, né? Claro. Se você tem a oportunidade de parar e se dedicar só ao planejamento do seu casamento, eu acho que até consegue ali fazer em menos tempo. Mas a gente que tem uma vida profissional super ativa, né? Eu que tinha pandemia e eu tinha mais um porém. Eu tenho uma parte da minha família mora fora do Brasil. Eu tinha que dar a eles a oportunidade de ter um tempo de planejamento pra vir, porque não é uma viagem barata, né? Não é uma viagem tranquila. Minha irmã, por exemplo, na casa da minha irmã são em 4, mas a minha mãe são 5 pessoas que precisam ter um planejamento um pouco mais longo pra poder participar, né? Então eu acredito que 2 anos maravilhoso, né? A gente fez ali em 1 ano e meio, eu acredito, né? 1 ano e meio, mais ou menos, foi 1 ano e meio. O teu. 1 ano e meio, mais ou menos. Assim, o planejamento hoje, acho que eu vejo como 1 ano e meio no máximo também. Porque também mais do que 1 ano e meio vai causando muito desgaste. Tanto na noiva, em vocês, É muita família. ansiedade envolvida. É muita ansiedade envolvida, muita decisão. Muito curto também, é tudo muito no susto. Então, acho que esse prazo de 1 ano e meio, um ano e meio, 8 meses. E quem precisa de mais tempo, até 1 ano e meio. Mas acho que mais do que isso, hoje acho que não é demais para uma noiva. E tem que pensar também que...
a gente acha que tem muito fornecedor, mas os fornecedores também tem muito evento, Sim. né? E não tem muito E não fornecedor. tem muito Se fornecedor. vocês colocam na ponta do lápis, dependendo do posicionamento, não tem, é pouco. Não tem muito. Então, assim, se você se planeja com um tempo muito curto, É difícil. acaba sendo muito difícil de você achar bons fornecedores, né? Que tenham disponibilidade para atender o seu evento. Então, ali, conseguir aguentar a ansiedade, né? 1 ano, 1 ano e meio, 2 Exato. anos, É difícil, né? vai. É difícil, mas a gente dá conta e eu acho que é o ideal. Perfeito, eu também concordo plenamente com vocês. E como foi para vocês lidar com a confirmação de presença? Um horror. Caótico. Caótico. A confirmação de presença é um dos grandes dramas do casamento. Então, Eu vou falar para aquela câmera ali, noivos e noivas, convidados, confirmem presença e confirmem com antecedência. É um planejamento muito grande, né, Silvia? E as pessoas parece que elas vão deixando para a última hora e às vezes nem confirmam, né? Às vezes ou às vezes confirmam e não aparecem, o que na minha opinião é pior ainda. Eu cortei da minha lista de amigos as pessoas que confirmaram e não foram, tá? Não, pode cortar, eu te dou aval para cortar. Porque, além de tudo, além de toda essa questão do planejamento, convidado custa. Sim, Custa. muito. E muito. Muito. Se você foi no nosso casamento, né, Custou Gabi, muito. você custou bastante. Você foi um investimento que valeu a Sim. pena pra nós estar lá. Exato. Né? Então, a confirmação de presença, pra mim, foi uma ansiedade sem fim. Porque começou a chegar na data do casamento, mais perto do casamento, eu falei, meu casamento vai flopar. Vou ter eu, meu marido e minha família lá, não vai ter ninguém, né? De repente, não sei se você lembra, Silvia, que 2 dias antes deu overbooking, da gente Sim, pegar e... eu ia falar. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Acho que a pessoa fica muito preocupado, porque deu overbooking, não tinha mais... Não, a Silvia fez um milagre. Ela sempre faz milagre. Ela fez, eu não sei como é que ela fez, mas ela fez. E daí, no dia, algumas pessoas que confirmaram, essas pessoas do overbooking, elas simplesmente não apareceram. Tá tudo bem, acontece, pandemia, final de ano, né? É um ambiente muito O sensível. meu foi um ambiente muito sensível, né? Sensível, o teu. Mas isso me matava. No dia eu não sabia o que ia acontecer, né? Não, e você, Gabi? Então, tinha muito convidado, né? Eu lembro que quando você falava, Gabi, a gente precisa montar o plano de assento. Eu falava, tá bom, Silvia, mas eu tenho muita gente que ainda não confirmou. Então, assim, a gente foi indo pelas confirmações que a gente meio que sabia que não confirmaram. Porque é mais velho, não sabe confirmar pelo site. Tudo bem, então eu confirmava pelo meu pai. Ok, meu pai ia falar e eu colocava no plano de assento. Mas é que nem você, 2 dias antes do casamento tinha gente confirmando. Sim. Que nem no plano de assento tava. Eu falei, eu vou colocar você onde? Em que lugar que eu vou te colocar? Sim. Era uma coisa assustadora, assim. Você não vai sentar. Você confirmou muito Fica em tarde, pé, o você senhor vai fica ali em sentar. pé, ali no canto, o senhor fica ali porque não tem lugar. O senhor E a chegou mesma atrasado. coisa que daí a gente tem lugares contados, lugares marcados. Eu falava, eu posso levar fulano de tal? Eu falava, gente, não tem como você levar fulano Convidado de tal. não Essa convida. altura do campeonato. Convidado não Não convida. convida. Então, assim, a gente montando o plano de assento, ou seja, na semana do casamento, tava esse caos que a gente não sabia quem que ia sentar com quem, porque não sabia se tinha confirmado. Mas é bem isso. E teve gente que confirmou que não foi, que eu fiquei sabendo depois, nem vi na hora Algumas pessoas eu nem vi também. tem hora que você nem vê. Não dá, né? Não Porque dá pra vocês ver. ficam numa... Eu falo assim, no dia do casamento, vocês ficam um pouquinho aéreas, né? Não fica Não dá. assim, não tá 100% normal. Sim, Na não hora tá a gente 100% prepara. normal. Não, é uma coisa diferente. É um sentimento diferente. É diferente. É muito bom. É diferente. E como foi a experiência de vocês com a lista de presentes? Vocês foram presenteados? Teve algum convidado mal educadinho que não mandou um presentinho para os noivos? Qual é o olhar de vocês sobre lista de presentes? Eu me senti muito grata, porque, como eu disse, a gente tava vindo de uma pandemia, né? E algumas pessoas estavam passando por dificuldades muito grandes ali, né? Perderam seu trabalho, pararam, né? E, nossa, os meus convidados foram muito generosos. Muito generosos. Eu Nossa, fiquei Mari, que coisa boa. impressionada. Teve gente que não deu presente, mas eu acho que o restante que deu compensou Compensou. qualquer coisa. Foram muito generosos e eu fiquei muito emocionada. Cada vez que eu recebia um presente, a gente fez a lista no site, né? Pra lua de mel. E a gente colocou numa loja também, né? Numa determinada loja, a gente fez uma lista também. Até porque tem muita Sim. tia minha falava, eu quero dar presente físico, né? A Silvia que me indicou. Eu não ia fazer, a Gabriela faça, porque tem gente Passa. Porque muita gente, ela gosta de ter aquela coisa, eu dei essa xícara pra Sim. Gabi e ela lembra de mim, né? E eles foram muito generosos, gente. O meu também. Muito.
bem que a Mari falou, os que não deram compensou. Porque assim, foi uma coisa absurda. Foi uma coisa absurda. Muito bom, muito legal mesmo. Eu também Mas fiz teve uns insight. danadinhos que não deram. sempre teve. tem, né? Ai, gente, que Mas feio. a noiva guarda, né? A noiva guarda, a produtora também. A noiva guarda. Exatamente. Que coisa, que feio, que Mas feio. eu fiz a mesma coisa que a Mari. Fiz a lista no site, porque eu só ia fazer. Daí você falou, não, Gabi, faça em loja. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu também ganhei muita coisa da loja. Porque Ganha muita coisa? Tem gente que gosta de... É bem isso, gosta de dar o presente. Falar, eu dei a coisa tal. Enfim, então eu ganhei bastante coisa dos dois. Eu acho muito engraçado que na hora que vocês falam da lista de presentes, vocês falam assim, que como são as pessoas mais velhas, assim, a tia, a avó, vai ter uma amiga do pai. Gente, eu sou uma que eu gosto de dar... Eu também. Eu quero que você pegue o presente. Eu tenho um casamento sábado e eu fui na lista e eu falei assim, mas... Não é pessoal, né? E daí eu fui numa loja, numa determinada loja, no shopping, fiz uma compra, deixei na casa deles com um cartão bonito. Eu gosto disso. E as minhas amigas fizeram isso. Elas se juntaram, me deram um único presente que não tava na lista e que toda semana que eu uso, eu olho e eu lembro delas, do carinho delas de ter ido lá e escolhido aquilo pra mim. Sim. Então foi muito, muito especial. Tem muito significado. Muito né? significado, Tem é que especial. ter. Você vê que a pessoa foi lá, que ela escolheu, assim. E é aquela sensação de receber o presente também, Sim. né? Nossa, Você sente que a pessoa se dedicou pra você. Se dedicou ela pra foi ali você. somente por isso. Isso é muito legal, muito bom Não, mesmo. Muito, É mesmo. Muito bom. Na escolha dos fornecedores, para vocês, qual foi o fornecedor mais difícil para vocês escolherem o fornecedor e por quê? Foi valor, assim, não pesou o valor? Teve algum, putz, eu gostei bastante desse, mas não se encaixa por tal coisa? Teve algum fornecedor que foi difícil para vocês escolherem nesse processo de planejamento? Eu tava aqui pensando e eu acho que não. No meu casamento, não. Porque assim, eu pesquisei muito, eu vi muita coisa. E quando você já veio com algumas dicas, algumas sugestões... Você vem mais amadurecida. Exato. Então, eu via que eu não podia ir por duvidoso, na verdade. Então, eu fui muito certeira, assim. Todas as escolhas que eu fiz, eu não tive dúvida, assim. Isso é muito importante. Eu acho que justamente por isso, por eu ter pesquisado muito, por eu ter visto muita coisa, visto muito casamento, muito fornecedor, muito. Quando você chegou com o filtro pra mim, Gabi, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é ruim... Eu já fui muito decidida no que eu queria, assim, não me arrependo de nenhum, assim, todos foram incríveis. Então, eu fui muito decidida, eu até me espantei, porque geralmente eu não sou muito decidida, assim. Mas acho que por esse período de amadurecimento, Pode ser. né, Gabi? Creio que sim. Amadureceu, não chegou, como foi mais longo, foi amadurecendo, né, e colocando as coisas no lugar. E você, Mari? Eu lembro que a gente ficou muito indecisa em relação à foto, mas por quê? Porque eram muito boas as opções. Ai, é verdade. Opção de foto Eram é caótica. muito boas as opções de foto. Ai, Sim. gente, eu amei a minha escolha. Amei, escolheria 1000 vezes. Tanto eu e meu marido, a gente escolheria 1000 vezes. Tanto que, assim, a gente programa fazer outras fotos, né, com esse fornecedor. Mas, assim, eram tantas boas opções que a gente ficava, ai, meu Deus Pior do que céu. foto E o mesmo. fulano, porque daí você tem a sinergia com o fulano, né? Você vai na reunião com o outro, daí você fala, ai, meu Deus do céu, e agora? É uma decisão cruel. Essa foi uma cruel decisão mesmo. cruel. Não foi uma decisão cruel pela escolha, mas por eliminar os demais, Por eliminar os Por outros. eliminar eu os lembro, outros. Agora você falou, eu lembro desse dilema, de conversando, não, mas que eu gostei desse, mas eu também gostei desse. Mas eu também gostei desse, o que eu vou fazer, né? Isso me tirou um pouco o sono, assim. E o lugar, porque a gente visitou muitos lugares, até a nossa escolha final, porque eu tava decidida, né, a ter alguma coisa ao ar livre, assim. Então eu visitei muitos lugares e nada batia. E isso também me tirou um pouco o sono, porque eu pensava, será que eu nunca vou achar um lugar, né? Aí eu pensava nos lugares aleatórios, assim. Só que eu também não queria sair de Curitiba, até porque é pandemia, né? Tudo, né? E no final também deu tudo certo. Gente, dá certo. Dá. No final dá certo. Sempre dá certo. E do planejamento do casamento, aonde vocês se surpreenderam em relação a valores? Que de repente vocês achavam que custava uma coisa e, puxa, vai custar outra, de todos os serviços. Flor? Aí, ó, as duas são noivas Flor, gente. do mesmo fornecedor. Do mesmo fornecedor. Não sei se você lembra, a primeira vez que você me mandou o orçamento que eu sorteio, você me ligou? Sim, deixa eu te ligar. Ela falou, Gabi, calma, eu vou te ligar. Posso te ligar? Aí quando a Silvia falava, posso te ligar, eu falava, não pode. Porque eu tô vou explicar alguma... Porque eu lembro que eu recebi, eu fiquei, meu Deus, que é isso? A flor é muito cara, né? Daí Muito você falou, caro. calma, eu vou te ligar, vou te explicar, calma. Eu falei, tá Não bom. que não valha o investimento, Exato. porque vale cada
centavo do Fica investimento. Fica muito bonito. Mas é um susto. É um susto. É um susto. Mas assim, hoje pagaria o dobro até se fosse, porque é a coisa mais linda lindo do mundo. demais. É o que dá a sofisticação do ambiente. É que a flor né? é tudo. É tudo. Tudo. É bem Se isso. você vai olhar a tua mesa de doces, vai olhar o salão, vai olhar a parte da cerimônia. A flor é tudo, gente. flor é. Então, assim, é um investimento, assim, que se puder cortar, né, de cada ladinho ali pra investir mais em Mas flor, se for pra eu acho que você tem que ser ter feito isso. a ambientação, né? Ambientação. Porque quando você cria o ambiente, ou você coloca, né, o casamento num outro patamar, E né? é Coloca. uma coisa que todo mundo lembra, assim. Isso é impressionante. É verdade. Todos os meus convidados, a primeira coisa que eles falavam era isso. Meu Deus, que coisa linda. Que Aham, coisa linda. é bem isso. É impressionante, assim. É impactante É muito mesmo. impactante e, né, E até marca. hoje as pessoas postam foto, às vezes, no Instagram, e eu falo no meu casamento. Ai, no meu Conheço casamento. Ai, com essas flores. Com essa toalha. É muito legal. É verdade, é muito legal isso. Porque quando você reconhece, Você né? lembra? Foi no meu casamento. Você nem lembra do vestido que a pessoa tava, né? Não faço a menor ideia, mas eu vejo a flor e falo. E como vocês lidaram com os palpiteiros de plantão? Porque também, né, além da confirmação de presença, um dos dramas é as pessoas dando palpite no seu casamento. Gente, produtora não palpita, a gente orienta, é elas que tomam, verdade, não é é, verdade. vocês que tomam Verdade. as decisões. Eu sempre falo, ó, tem isso, isso e isso. Isso é dessa forma, tá? O que vocês querem, não é? Com Sim. certeza, é isso aí assim, mesmo. a nossa função é orientar, não é determinar. E como que foi com vocês? Vocês tiveram muitas palpiteiras, gente que se passou, como que foi isso? Sempre tem, né? Pessoas que se passam no sentido de que querem tirar o teu momento, assim. Porque eu acho que, assim, querendo ou não, é o teu momento de planejar, de querer fazer o que você quer fazer e assim por diante. Então, você querer, enfim, dar palpite em algo que às vezes não te cabe ali no momento, sabe? Eu sou uma pessoa muito assim, eu recebo, eu sempre escutava, e daí eu fazia do jeito que eu queria. É bem isso. Porque não adianta você entrar no mérito. Mas você não aquilo não te agredia, você conseguia deixar distante. Sim e não, assim, o André sofria, às vezes eu dava uma reclamada, mas assim, eu mais absorvia e deixava, vou fazer o que eu quero, porque é o meu momento, é o que realmente eu sempre quis, então eu não vou mudar minha opinião e tá tudo bem. Então eu absorvia aquilo, fazia cara de plenitude, assim, tá bom. E daí, Obrigada. E daí fazia o que eu queria, basicamente, assim. Então, eu soube lidar de uma forma que eu não imaginei que eu saberia lidar, eu achava que eu ia ficar, tá, mas o que você tá palpitando? Você ficou orgulhosa do seu comportamento. Fiquei orgulhosa, eu falei. Porque eu achava que eu ia ficar mais assim, mas tá, o que você tem a ver, né? Por que você tá me perguntando isso? Por que você tá falando isso? Mas não, eu só absorvia a informação e falava, tá bom. Que bom, né? Vou pensar sobre isso. Eu acho que tem dois tipos de palpiteiro. O palpiteiro que ele quer dar palpite porque ele é chato, porque ele pela fofoca. Você sabe que a pessoa é chata. Você sabe que a pessoa tá lá exatamente pra tirar o teu momento. E tem a pessoa que ela quer dar palpite porque ela quer fazer parte daquele momento. Isso. Verdade. Né? É. Então a gente tem que saber diferenciar ali qual o tipo de palpite que a pessoa tá dando, né? Eu fazia como a Gabi, eu recebia, nossa, muito obrigada, né? Eu talvez hoje recebesse com um pouco melhor, 3 anos, né? Eu sou casada há 3 anos já, faz diferença essa maturidade, né? Faz. Então talvez hoje eu recebesse um pouquinho melhor algumas coisas que eu acho que eu fui um pouco passiva-agressiva. Mas Foi meio tóxica. acho que eu fui um pouco tóxica. Mas é que o meu cenário, né? Tudo tava colaborando pra eu ser tóxica, Não, né? Porque, tá tudo poxa, bem. né? Tá tudo bem. Mas eu acho que você tem que saber ali diferenciar. Puxa, é a tua mãe, né? Que quer fazer parte daquele momento legal. Exato. É a tua sogra, teu sogro, que também querem fazer parte daquele momento, né? Porque é importante pro filho deles, é importante pra eles, né? Esse momento. Então você tem que saber ali diferenciar e pesar. E no final das contas, decida você, né? exato. Decida você. É bem isso, assim, que nem você falou, pai, mãe, sogra e sogro, é uma coisa muito difícil também você saber lidar com essas situações. No sentido assim, por exemplo, óbvio que você quer agradar teu pai e tua mãe, Claro. né? Assim, eu falo por mim e pelo André, é óbvio que você quer agradar os dois. Só que daí a gente também pensava, puxa, a gente quer isso, a gente não quer isso. Claro. Não, a gente não quer, então tá tudo bem, então a gente não quer. Agradece e não segue. Exato, a gente sempre decidia essas coisas meio juntos, assim. Então isso também foi bom, porque o André entrou no planejamento
meio forçado, mas entrou. Mas ele entrava nessas situações comigo. A gente falava, a gente quer desse jeito ou não? O que você quer, o que eu quero? Então, a gente foi nesse sentido, assim. A gente não foi... Obviamente, a gente aceitou a opinião dos outros, porque, assim, quem viveu também sabe, tem histórias. Então, a gente sempre escutava a opinião, enfim... Só que isso que a gente falava, legal, a gente quer isso. A gente quer. Então, beleza, então vamos fazer. Então, a gente ia e fazia. Então... E a coisa que mais aparece quando você tá noiva são histórias escabrosas, né? É assustador. Gente, é assustador. Você viu que assustador. fulano casou ao ar livre, caiu um raio na cabeça. E Gente, morreu. eu não quero saber. É uma... quero saber. Não façam por que isso. fazem isso com as noivas? Não Por que fazem isso? Horrível. Horrível isso. Não, a gente deu o convite pra uma determinada pessoa, né? E ela falou assim, bom, se tiver casamento, né? Porque no meio da pandemia... Não. Daí eu já tirava o convite na hora. Você... Pode me dar aqui. Pode me devolver esse convite. Me devolve aqui. Gente, porque assim, não, é absurdo. esse tipo de comentário, né? De Não, palpite, não tem que você comentar. Tem que dar. Você não tem que Não falar. tem que entender que essa noiva está envolvida em sonho, está envolvida em expectativa, tem pressão dos lados e aquilo, tem a Claro. participação das... Claro. O casamento não é uma festa exclusiva, né, dos noivos, envolve, né, a família, e você vem com essas pílulas de terror na vida da pessoa, não dá. que coisa horrorosa. É que o casamento não é só um evento, né? Ele é Sim. um sonho, né? É um Isso sonho. é muito difícil pra gente também conseguir lidar com o sentimento e frustração das pessoas não viverem o teu sonho junto com você. Isso é uma coisa muito... Gabi, perfeito. Eu só consegui entender isso quando eu fui noiva mesmo, porque... Perfeito. Esse é um ponto bem importante. Eu só consegui entender anos depois, com um Aham. pouquinho mais de maturidade, que assim, cada um tá vivendo a sua vida, Exato. aquele sonho é seu. Exato. Eu às vezes pensava, mas por que fulano não tá envolvido comigo? Por que a outra pessoa não pergunta pra mim como é que estão as coisas, como é que tá a organização? Eu tô aqui, porque a gente tá imerso naquele universo, né? Exatamente. E aquele universo, ele é tão pesado, ele é tão caótico, que você acha que todo mundo tem que ser empático com você. Exatamente. Mas não, cada um tem sua vida, né? Tem que Cada um ficar tem seu perguntando sonho. pra você, e aí, como que tá? Né? É bem então você isso. se frustrava por isso também, porque as pessoas às vezes não perguntavam, ou não estão vivendo a mesma coisa que você tá vivendo. Então Super. era uma coisa também de saber lidar com as nossas emoções, e quando você recebia esses comentários, você ficava, meu Deus, mas... Pra quê? Você não consegue entender? Mas não, a pessoa não consegue entender. Não consegue, porque não é o momento dela, é o teu. Exato. É só o teu. E esse é um ponto muito importante, porque a gente percebe algumas noivas ficando se frustrando e às vezes até rompendo relações por conta dessa falta de participação. Uhum. Só que essa pessoa, ela tá feliz por você, ela não tô dizendo que ela não Sim, tá. mas ela tá na vida e de repente ela tá tendo outras demandas, ela tem não outros dramas. Exato, Todo ela mundo não tem. tá Todo mundo tem, exatamente. Então, A gente tá vivendo o nosso, no momento, no nosso momento. Exatamente, Então a pessoa aquele pode drama viver individual, dela. Exato. né? Então, Não- só que isso é difícil pra gente entender no não meio vai de ter tudo. como levar 200 pessoas juntas, Exato. todo mundo no seu drama, porque Exato. elas estão vivendo outros momentos. Mas isso é muito importante, porque para que não hajam rupturas nesse processo de planejamento. Sim. Sabe? Porque são amizades que terminam, relações, às vezes umas brigas homéricas, né? Familiares, por falta desse entendimento, que é Sim. um período diferente, mas também temos que entender que o outro lado também está passando por outras... Claro, Uhum. Por tá vivendo outro a vida momento, dela. tá vivendo a a vida vida dela. dela. Tem seus dramas, tem suas emoções, tem seus projetos e sonhos. Mas isso também. vocês só conseguem agora, que vocês Só passaram. agora. Porque Só antes eu agora. falava, meu Deus, como você é egoísta, por que você não tá do meu Nossa, lado? meu Deus do céu, eu fiquei muito, eu lembro de ter ficado muito chateada e magoadíssima com algumas pessoas que não estavam nem aí pro meu casamento. E hoje eu entendo, gente, Exato. é óbvio que elas não estavam nem aí, é um projeto meu, Aham. né? Mas isso só a maturidade. Mas só a maturidade. Só a maturidade. Aham. Só- E você sair do ambiente, né? Aham. Quando você olha por outra perspectiva, né? É bem isso. É Quando outra você. opinião. Foi o que eu falei pra Silvia. Você fica 2 anos. Eu fiquei, no caso, 2 anos imersa no casamento. No Isso. mundo à parte, porque é um mundo, né? Então você fica ali 2 anos naquilo, só pensando naquilo, só vendo aquilo. Quando você sai, você fica, tá, o que eu vou fazer agora? Daí você começa a pensar, tipo, nossa, eu fui meio louca mesmo. Acho que eu não precisava, né? Então, Eu fui assim, meio muito... louca. É, Eu penso até hoje que eu fui meio louca. porque é bem isso. Você fica tão naquele mundo que Fica. quando você sai, aí que você começa a ver, meu Deus. É bem isso. Realmente, tipo, é um mundo que... Eu tava até pensando nisso esses dias. Quando você me convidou, eu comecei a pensar sobre isso. Como é difícil ser noiva. Porque assim, você fica querendo ou não, é um momento muito sozinho, entre aspas, pra você Muito também. solitário.
Porque você fica naquele teu mundo ali. Eu e Gabriela pensando o tempo inteiro, vendo coisas o tempo inteiro. E assim, eu compartilhava com o André. O André, obviamente, adorei, amor, você quer fazer? Vamos fazer. Porque o André era tudo assim, tudo ele topava. Então assim, só que daí você via aquilo pra você, descia conversar com a tua amiga, que não tava no mesmo momento que você, ela não entende. Ela não entende, porque às vezes essa amiga tá no momento mãe. Exato. Claro. Às vezes essa amiga tá no momento passando por alguma pressão familiar, uma doença, Claro, um problema no trabalho. Ela não tá... É difícil, porque você não tem com quem compartilhar. Não. Porque não tem... Não tá ninguém ali na mesma frequência, Exatamente. É né? bem isso. E na época que eu fiquei noiva, nenhuma das minhas amigas ainda estavam noivas. Então eu literalmente fui a primeira e sozinha. Eu ficava, meu Deus. Mas passou. Isso que eu falei. Na hora que você sai, que você começa a ver, assim, por cima. Como foi, as coisas que você fez e pensar sobre isso também. Ter maturidade suficiente pra pensar, meu Deus, era o meu sonho. Óbvio que as pessoas não iam estar vivendo o meu sonho junto comigo. Porque é meu, não é sonho delas. E outra coisa que eu penso hoje, né? Às vezes me bate alguns arrependimentos do meu casamento, mas não em relação à festa, não em relação a nada. Mas eu fico pensando, puxa, esqueci de tirar foto, por exemplo, com as minhas irmãs e com os meus pais, todo mundo junto. Poxa, eu tenho uma irmã que mora fora. Quando que eu vou conseguir fazer essa foto de novo? Mas você não pode se culpar, porque naquele dia também foi o que deu. Exato. Ele tem... Aquele dia ele tem uma vida própria. Tem. E às vezes vocês tomam decisões na hora que passa, você... Nossa, poderia ter sido diferente, né? Esses dias aconteceu uma situação e eu fiquei... Ela já tá casada, eu ia falar 2 não, mas ela tava casada há 4. Ela me ligou mandou uma mensagem, perguntou se podia me ligar. Eu falei, não, claro, me liga. Silvia, eu queria te pedir desculpas. E eu... Desculpa. Eu tenho uma lista de pessoas pra pedir desculpa sobre o meu casamento. Eu falei, do que você tá falando? Ela falou assim, Silvia, foi uma noiva muito ruim. Meu Deus, mas de onde você realmente foi um planejamento? Ela passou foi um planejamento. Tinha, né, as suas variáveis ali, mas foi um planejamento difícil para ela também. A gente, né, acompanhou, tinha o temperamento e tinha também as dificuldades do lado dela. Foi um planejamento intenso. Ela falou assim, eu poderia ter sido um pouquinho melhor. Um pouquinho, pelo menos, eu poderia... A maturidade aí, né? Mas ela só passou, eu falei aí. assim, olha, foi assim, é um olhar de quem já se casou, passou. Porque agora ela tá vendo a irmã casar. E ela tá vendo assim, mas pra que tudo isso? Mas ela falou assim, gente, mas eu fiz tudo isso. Pior que 30 vezes pior. Exato. E daí eu dei muita risada. Eu falei, não tem nada que se desculpar, você estava no seu momento. Quem trabalha com casamento, a gente está habituado com essas oscilações. Não pode tomar pessoal, porque às vezes não é para você. Com certeza. Só isso, eu falo assim, quem trabalha em casamento tem que saber deixar ali, porque senão você vai achar que tudo é com você. Não, tem ali. E daí foi muito engraçado, porque eu falei assim, não, eu vejo a minha irmã, ela se comportando péssima, e ela coisa. Aí eu falei, eu acho que eu fui muito pior que ela. Silvia, até os convidados precisam desculpar os noivos. Porque às vezes a gente pode, sei lá, não prestar atenção no que tá falando. Eu não lembro de conversa se eu tive no meu casamento. Se vocês conversaram comigo, conversem de volta, né? Se foi importante, né? Me chamem novamente pra gente conversar. Porque eu não me lembro de nada. Pra gente... Eu fico lembrando, às vezes, esses dias eu perguntei pra minha mãe, eu preciso muito te fazer uma pergunta. Eu tratei fulano mal no meu casamento. Olha só o que me veio na cabeça 3 anos depois, né? Meu Deus. E minha mãe, ai, filha, eu acho que não. Mas a pessoa entende. Eu falei assim, eu queria tanto que as pessoas entendessem que a gente tá num momento ali de tanta adrenalina, de tanta tanta ansiedade pra tudo dar certo, né? E você tá meio em Nárnia, né? Quando você casa, a noiva, ela fica em Nárnia, né? Vocês ficam aéreas um pouquinho. E eu acho que o convidado, ele precisa desculpar também a noiva, né? De tudo que venha a ter acontecido, né? Inclusive você, Silvia, desculpa. Não é isso a ideia. Não, a ideia não é essa. A ideia é esse distanciamento. Que agora é muito legal conversar com as noivas depois que passa, que o casamento passou, porque vocês veem a cena lá. É bem isso. Não é? Você tá vendo lá, você tá se vendo lá. Só que daí você já tá dentro do casamento, a dinâmica de vida já teoricamente voltou ao normal, ou tá caminhando já para um outro. Vocês estão mudando de universo, porque vocês entram no universo do casamento, vivem aquilo, ficam mais um tempinho dentro dele e daqui a pouco vira uma chave. Vira uma chave. Não vai ser noiva eternamente. Ou vai ter filho, ou vai investir na carreira, ou vai ser uma viagem que vai ser mudou o projeto, terminou o projeto. Ele é um recorte. É bem isso. Né? Ele é um recorte
de vida. E daí você fica com esse distanciamento, olhando, nossa, eu fiz isso. Eu também penso no meu casamento, falei, nossa, poderia ter feito diferente, a tal coisa poderia ter feito diferente. Essa questão das fotos, eu também pensei no meu. Teve foto, não tirei foto com várias amigas minhas. Nem pensei na hora de tirar foto. Uma coisa que o André, a gente falou, querem tirar foto com a gente? Encontra a gente na pista, que a gente vai estar na pista e a gente tá lá. Só que a gente tava tão envolvido na situação que a gente esqueceu. Eu tenho fotos espontâneas maravilhosas no meu casamento. Maravilhosas. O meu álbum é praticamente de fotos espontâneas, assim. Mas que foram incríveis porque você relembra o sentimento que você viveu naquele momento. Sim, é bem Mas isso. claro, né? Eu também sinto falta, né? De ter foto, por exemplo, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com meu pai. Foto, sei lá, com várias amigas junto. Mas assim, Isso. não dá. Não dá. Não deu, tá tudo bem. Exato, é bem Gente, isso. e não dá, porque senão vocês só vão fotografar também. É bem isso, porque já toma um tempo gigantesco. Já as toma. fotos, Aquelas gigantesco. fotos posadas já tomam um tempo. Ainda mais com Não 1000 tem padrinhos que a gente como. tinha também. Exato. É bem não, isso. não tem. É impossível. Então, assim, eu falo assim, a experiência do casamento no todo, ela tem que ser positiva. Exatamente. Você tem que, aquele todo tem que ser maravilhoso. Se começar a pensar, não Imagina. tem, até o tempo é limitado. Claro. É tudo limitado. É 41 horas de cerimônia, depois tem mais 8 de festa. Dentro dessa festa tem timings que as coisas precisam acontecer para que as coisas não desandem, como Sim. gestão de evento. Não tem como, a não ser que fique 3 dias casando. É bem Começa isso. na sexta, fica sexta, Faz um dia sábado. só de foto. Isso, sábado, domingo, hoje é dia para as fotos, hoje é dia para isso. Gostei dessa mas ideia. vai por aí. Mas é assim como na tua vida, o casamento, ele vai acontecendo, né? E você pra se apegar àquilo, né? Não, nada na vida, na verdade, você pode. Pode se né? apegar ao detalhe. Não dá. Você tem. Eu falo assim: o macro tem que ser maravilhoso. É bem isso. Se você começar a puxar pelo no ovo, gente, Imagina. vocês vão perceber que o ovo é um novelo de lã. Só vai sair pelo dali. Não dá. Então a experiência tem que ser positiva. É um negócio que tem tempo para acontecer, é um negócio que tem timing, tem muitas variáveis dentro de um casamento, então precisa ter um pouquinho de maturidade, de entendimento dessa. Não dá para ir muito idealizado as coisas, Não. né? Não é saudável, ainda mais hoje com rede social, não é saudável. Vocês duas foi buffet americano? Da Mari eu lembro, o teu foi empratado? Foi. Empratado, né? Ai, que ótimo. Por que você escolheu o buffet americano? O que você achou bom? O que você achou ruim? E a Gabi, por que ela escolheu empratado? O que você achou de positivo? E se achou que alguma coisa negativa? Porque são 2 modelos de Diferentes, serviço, né? Completamente diferentes, né? É. O meu, na verdade, foi muito mais por espaço. A gente não tinha muito espaço pra fazer nada, a não ser um empratado, assim. Então, a gente foi por essa opção. A gente pensou em fazer mesas de algumas ilhas com aquelas comidas mais, tipo, frias, que a gente chamava. Mas também a gente não tinha muito espaço pra conseguir aproveitar. Então, foi por essa opção. Mas, assim, foi ótimo. Porque foi uma coisa rápida, que foi super organizado. E foi entrando e foi super organizado. Funcionou super. Foi bem no prazo, assim, no horário. Então, a gente foi muito mais por questão de espaço. Porque a gente tinha muito convidado, muita mesa e não tinha muito espaço pra colocar o resto das coisas. Se a gente fosse querer fazer uma forma diferente, por exemplo. Tá. Mas, pra mim, super funcionou, Mas assim. ficou confortável. Super. Com a escolha. Sim, eu adorei, assim. Na verdade, eu achei que até seria muito melhor do que qualquer outra opção ali. Pelo salão, pela forma que a gente dividiu as pessoas, os convidados, a pista, o bar. Então, acho que foi o que combinou com o casamento, assim. Qualquer outra forma, eu acho que nem combinaria, assim, na verdade. Eu não lembro por que eu escolhi buffet. Você foi muito firme no buffet. Eu fui muito firme no buffet. Queria. Eu queria o buffet. Assim, eu acho que nem... eu tô, assim, porque agora vocês vão me falando, estão vindo os flashes, né, do planejamento. Sim. Eu acho que vocês já tinham essa certeza desde o primeiro momento, no sentido dessa liberdade, desse movimento do convidado. Eu queria não que ele... lembro de você pedindo empratado. Não, eu acho que eu bati pé no buffet. Eu acho que eu queria essa liberdade mesmo, né? Das pessoas... E na nossa mesa foi empratado. E tava super legal, tava super gostoso. Eu não consegui comer tudo, gente. Eu também não. Primeiro que eu comi 2 pratos. Eu lembro do meu marido me pegando pelo braço, né? Noivo na época. Não, marido já, né? Já tinha casado. Me pegando pelo braço, falando, vai vir mais comida, gente, é muita coisa. E as pessoas elogiaram horrores a comida do casamento. Nossa, meu também. E era o meu maior medo. De toda noiva. Porque você prova, beleza, você faz lá a degustação. A degustação é uma coisa, né? É um ambiente extremamente controlado, uma degustação. Sim.
Mas até hoje as pessoas É isso que eu ia falar. as pessoas comentam do quanto Meus elas comeram amigos bem. falam, nossa, Gabi, eu queria muito aquele camarão que eu comi lá. Nossa, os meus sobrinhos, toda vez eles falam, nossa, tia, a gente comeu 3 vezes. Eu falo, ai, que bom. É isso Melhor aí. elogio. Melhor Muitas elogio que vezes criança esse elogio, sincera, é né? verdade, Aham. muito bom. E, Mari, Gabi, para encerrar nossa conversa, qual que seria o comporte-se de vocês? Para as noivas que estão na fase de planejamento de casamento, o que vocês diriam para elas? A Mari diz que tem 7. Eu tenho 7, quero gente, todos. mas eu vou quero achar escutar pode todos falar também. todos, pode falar Quero todos. escutar todos, vai. Tomara que sobe pra mim. A primeira coisa que eu acho que é mais importante de tudo na fase de planejamento é você chamar uma boa produtora. Top 1. Ai, Top 1. Esse ia ser o meu comporte, tá? Tá. Já, Então mas esse é o teu, eu vou sair dele e Mas você eu fala. posso ter outros também. Eu tenho vários. O segundo é que nada na vida vai tirar o brilho do seu dia. Nada na vida. Então, não se preocupe com a convidada indo de branco, com a madrinha indo sem roupa, com o tio bêbado caindo na pista. Não tem. se preocupe com nada. Com a chuva vindo e você vai fazer um casamento ao ar livre, nada na vida vai tirar o brilho do seu dia. Porque aquele dia ele é muito especial e parece que o universo ele conspira para que aquele evento seja o evento mais feliz da sua vida. Então, não se preocupa, eu vejo que eu me preocupei tanto com Eu algumas coisas antes e no dia aquela paz que me baixou assim, poderia ter sido isso antes também, né? Aquela paz. Uma semana antes tava bom já. Uma semana já tava suficiente, assim, sabe? Mas o dia, ele é tão perfeito, ele é tão incrível, do jeito que tem que ser, né? Claro, não se apegando a detalhes, mas o dia, ele é tão perfeito que você não precisa se preocupar. Sim. Esse é meu comporte. Comporte-se. Maravilhoso. Então, eu até tava pensando sobre isso, Silvia. E eu falo pra todas as minhas amigas que estão noivas hoje também, eu sempre falo isso. Confiem nas pessoas certas. Isso. Eu confiei em você de olhos fechados. Eu dormia tranquila. Todo dia que eu ia dormir pensando, eu dormia tranquila. Acordei no dia do casamento super tranquila, porque eu sabia, não, a Silvia vai resolver. E ela não vai Se me tiver incomodar. crise, a gente não sabe até Não, hoje. não, 3 não. anos eu não sei. Exato. Eu falei, eu sei que é a Silvia, ela vai resolver e tá tudo certo. Uma coisa que, durante o planejamento, foi isso que você falou. Você acorda no dia, você começa um pensamento, meu Deus, deu certo. É Aham. hoje. É bem isso. Deu certo, já deu certo, acordei, tá tudo bem, deu certo, vai e realmente dá certo. Então, confie nas pessoas certas, confie nos fornecedores que você tá contratando. Essa questão de simpatia com o fornecedor, com foto, eu acho muito importante você conseguir ter aquela conexão com a pessoa que você escolheu pra fotografar o teu casamento, porque assim, é o que fica depois. Exatamente. Então, é uma coisa super importante. Então, confie nas pessoas certas. Isso é o que eu sempre falo. E tenham um produtor de eventos que nem você. Porque assim, tenham. você tem que saber delegar coisas. Você tem que saber que ali você não é a tua área, não é a tua forma, do teu trabalho. Então, é você que sabe lidar com isso, você sabe lidar com o fornecedor. Então, assim, uma coisa que meu pai fala pra mim, meu pai nem sabia da existência de fornecedores, de produtores de eventos. Ele falava, meu Deus, Gabriela, a Silvia foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Eu falei, sim, pai, foi. Pior que Porque verdade. depois do casamento tava tudo organizado, tudo no carro dos meus. Ele ficou impressionado com isso. Então, assim, confie nas pessoas certas. É basicamente Sim. isso. Gente, como é que vocês fizeram isso? De não Ele tá ficou tudo no carro? Porque chega, tá no carro. Gente, os É docinhos! impressionante, A caixinha dos docinhos! Então, assim, tudo funciona quando você confia na pessoa certa. É basicamente verdade. isso. Porque é uma forma, assim, é uma relação de confiança. Foi o que eu falei pra você depois que a gente casou e passou todas essas emoções. É uma relação de confiança tão grande que você fica, assim, e você confia. A gente só entrega pra você e fica, tá, vai dar tudo certo. É bem isso. E dá. E dá, Se eu pudesse e deu. escolher 2 coisas só do meu casamento, né? Você só pode escolher 2 coisas. Eu escolheria o meu marido, lógico. E a Silvia. Óbvio, eu também. Pronto, acabou. O resto, também. né? Me desculpa. bem isso. Amei todos. Mas, né, se pudesse Não, escolher. e é muito importante ouvir isso de vocês, porque é uma coisa que eu tenho essa crença comigo também, que você tem que contratar quem sabe fazer as coisas. Sim, pra Quando tudo. é assessoria de imprensa, é a Mari. Você vai pegar a advogada, é a Gabi. A gente vai fazer uma reforma, eu falei, contrate uma arquiteta. Exato. Daí as meninas, não, mas a gente faz aqui no escritório, Não. PG, né? Arquiteta? Não, ela faz obra. Nós fazemos projetos de festas. Aham. Então, ela vai saber a tomada, o fio, a gente não vai ficar esquentando a cabeça É bem com isso. Você vai dar, a gente vai falar o que nós queremos e ela vai fazer aquele grosso, porque só ela conhece os bastidores do negócio dela. Exatamente. Né? E
o casamento, ele tem uma ilusão, porque tem muita foto bonita. Nossa! Só que você não sabe o que tá escondido atrás daquela foto, Aham. né? Então, Tudo que você fez pra chegar naquela foto e linda. tudo Nossa. que você fez pra Aham. chegar. Então, e às vezes aquela foto tá escondendo umas coisinhas, né? Então tem que ter... tem Eu não que sei se a Gabi comportar. fez planilha no casamento dela, porque eu fiz, eu sou a louca do Excel, né? Aham. Aí eu fiz a planilha, tem 87 pontos. O meu não Eu, lembro quantos porque eu tem. fui rever ontem, né? Antes de Aham. vir. 87 Aham, tem pontos. 87 pontos. Eu sei que a minha planilha, várias 87, amigas minhas Silvia. já pediram já. Que eu já passei pra várias. Porque eu também planilhei Aham, tudo. eu planilhei tudo, eu tenho o também. custo de tudo, eu tenho exatamente o valor que eu Eu gastei, todos os pontinhos. Claro que você coloca, né, salão, né? Sim, fazer Mas hidratação, ele, mas tudo, ele é um tudo. ponto. Mas Claro ele é um que é um ponto. ponto. Ele é um ponto, É, né? porque Porque tudo entra. tem os pontos menores e tudo entra, faz parte. E o casamento é muito fácil. O 100 virar 1.000 e o 1.000 virar 10.000 numa piscada de Aham. olhos. Não, é absurdo Então, mesmo. realmente, ele tem que ser planilhado. Tem. Muito obrigada, Meire. Obrigada, Silvia. Foi ótimo. Obrigada a você pelo convite, por ter Sim. feito o nosso casamento com tanto amor e carinho, com Exato. profissionalismo. E obrigada por eu ter sido a escolha de vocês. Que é uma Seria honra. mil vezes, Nossa, seria mil Escolheria mil vezes. vezes. Obrigada de coração.